Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Todos bem? Com muita saúde? Espero que sim. Bom, na aula de hoje nós temos a segunda parte da resolução da prova da Unicamp do ano passado, 2019. E como eu disse para vocês na semana passada, durante a resolução da primeira parte da prova, as questões da Unicamp são bem diferentes, né, de todas as outras questões que nós analisamos no Enem e na FUVEST, tá? As questões da Unicamp, elas não trabalham apenas vocabulário e gramática, e interpretação da língua inglesa, né? As questões da Unicamp trabalham com bilinguismo, ou seja, educação bilíngue, né? Ou seja, elas trabalham conteúdos, elas questionam e querem saber se nós sabemos determinados conteúdos em inglês. Ou seja, para responder, então, uma questão da Unicamp, nós temos que, primeiramente, interpretar o texto, né, através da língua inglesa e também conhecer o conteúdo a que aquele texto se refere, né? Então, na semana passada, nós tivemos uma questão de matemática, nós tivemos geografia, hoje nós temos também, da mesma forma, química, biologia, tá? Então, são questões que cobram conteúdos em inglês, não apenas questões de inglês, de vocabulário, de interpretação de texto especificamente de inglês, tá? Hoje nós temos também esse tipo de questão, mas também temos as questões que vão cobrar conteúdos de outras disciplinas em inglês, ok? Então, vamos começar? Logo na primeira questão de hoje, nós temos um assunto de química, tá? Onde nós vamos falar sobre o BPA, que é o bisfenol A. E aí o texto aqui, ele vai apontar os riscos do uso do papel térmico à saúde. Esse papel térmico, ele é muito utilizado para imprimir aqueles recibinhos quando a gente compra alguma coisa, né? E ele contém uma substância endócrino disruptora, conhecida como bisfenol A, que pode permanecer no nosso organismo por mais de uma semana, né? Mesmo que nós façamos a higienização das mãos, enfim, ele pode permanecer no nosso organismo por mais de uma semana. E aí, para entender melhor esses riscos, foi feita uma pesquisa com 6 voluntários homens que seguraram papel com bisfenol A por 5 minutos e depois esses voluntários utilizaram luvas de nitrila, que são obtidas a partir da substituição do hidrogênio pelo gás cianídrico por 2 horas e depois eles retiraram as luvas e lavaram as mãos com sabão. E aí, depois, os pesquisadores mediram o nível de BPA no metabolismo desses voluntários através de exames de urina por 2 dias seguidos, né? E depois, mais uma vez, na semana seguinte. E mesmo assim, ainda encontraram níveis de bisfenol no organismo deles, tá? Então, a resposta correta seria a letra A, determinar como o manuseio de papel térmico pode contaminar uma pessoa com bisfenol A, considerando que a concentração foi monitorada utilizando-se um BPA em que átomos de 1 hidrogênio foram substituídos por átomos de 2 hidrogênio, ok? E aí, nós tivemos uma participação especial aqui da professora de Química do projeto J Explica, tá? Ela fez um pequeno resumo explicando um pouquinho melhor sobre as propriedades físico-químicas do bisfenol e os efeitos nocivos que esse elemento tem à nossa saúde, tá? E aí eu deixei aqui o resuminho na apostila para vocês, para ajudá-los a entender um pouquinho melhor, um pouquinho mais a fundo essa questão que a Unicamp trouxe, tá bom? Com o bisfenol. Ok? Bom, continuando então, nós temos na questão 87 uma questão já sobre a língua inglesa mesmo, tá? E aí nós temos uma camiseta que é vendida em um site de itens para professores de inglês, tá? E essa camiseta tem algumas palavras que, se vocês olharem a grafia dessas palavras, elas são muito parecidas, né? Porém, a pronúncia e o significado de cada uma dessas palavras é totalmente distinto, né? E aí a camiseta tá brincando justamente com isso, né? Tá dizendo que English is weird,
It can be understood. Então, em inglês é estranho, ele pode ser entendido. E eu coloquei aqui o significado de cada uma dessas palavras para vocês. A palavra through significa através, que é essa primeira aqui. A palavra tough significa difícil. A palavra throughout significa ao longo. A palavra thought é o passado do verbo think, que significa pensar, achar no sentido de pensar, de achar alguma coisa de alguém, de algo. Então é o passado, então pensei, eu achei. E a última palavra aqui é a palavra though, que é uma conjunção que significa apesar, tá? Então a resposta correta seria a letra D, porque os dizeres da camiseta realmente estão criando um efeito de humor a partir da complexidade do sistema ortográfico de inglês, né? Então, palavras extremamente parecidas na ortografia. Não pode ser a letra A, porque não são parecidas na pronúncia, tá? Assim como eu pronunciei para vocês, nós temos through, though, throughout, thought e though, e aqui a primeira era tough. Então, não são tão parecidas assim na pronúncia, elas são extremamente parecidas na grafia, tá? Então, a resposta correta seria a letra D. Cria um efeito de humor a partir da complexidade do sistema ortográfico de inglês. Ok? Vamos para a questão seguinte. Então, aqui nós temos um textinho onde uma autora italiana está dizendo que ama seu país, mas que não tem aquele espírito patriota e nem orgulho, né? O orgulho nacional. Ela também diz que não digere muito bem, o organismo dela não digere muito bem pizza, que ela come pouco espaguete, né? E não fala alto, né? Como é tão característico dos italianos. Ela também menciona que não gesticula enquanto fala, que ela odeia todas as máfias, que ela não grita mamma mia, e não tem várias das características nacionais, né? Que os italianos possuem. E aí, ela diz que ser italiana, para ela, começa e termina no fato de que ela fala e escreve em italiano. E aí a questão do Enem da Unicamp, vem comparar o que ela está dizendo nesse trecho, nesse texto, com algumas letras de canções e alguns poemas, alguns pedacinhos de poemas aqui. Então, aonde mais se encaixaria a questão, a alternativa que mais se encaixaria seria a letra C, Minha Pátria é Minha Língua, que é uma canção do Caetano Veloso, tá? Então, bate muito bem com o que essa autora italiana está dizendo, que para ela ser italiana começa e termina no fato de ela falar italiano, porque nada mais é muito característico dela, apenas a língua mesmo, tá? Então, a letra C, Minha Pátria é Minha Língua, do Caetano Veloso, é a resposta correta, ok? E nessa questão, a questão 89, nós temos um poema complexo, né, com um vocabulário até um pouco mais complexo, onde a autora está retratando o amor, né? E aí ela vem dizer que o amor não é tudo, que o amor não é carne ou bebida, não é sono, não é teto contra a chuva, não é um refúgio aos homens que afundam e sobem novamente. E também vem dizer que o amor não pode encher os pulmões de ar ou limpar o sangue ou curar uma fratura óssea, mas mesmo assim muitos fazem amizade com a morte, né? Pelo amor, né? Ou seja, então vão trocando algumas coisas pelo amor. E aí ele finaliza dizendo que pode ser levado a vender o amor por paz ou trocar a memória de uma noite especial, enfim, que ao que parece aconteceu, por comida, mas ele acha que nem assim trocaria, né? Nem se ele fosse levado a vender, né? Trocar por algo mais importante como paz, nem assim ele trocaria o amor. E aí a resposta correta seria a letra B, porque de acordo com o poema, há quem busque
a companhia da morte por falta do amor, né? Então, que é bem aqui nessa linha que a gente comentou. Yet many men is making friends with death. Então, mesmo com todas essas questões de o amor não ser tudo, o amor não ser carne, não ser bebida, não ser sono, muitos buscam a companhia da morte por falta dele, né? Sentem falta do amor, tá? Então a resposta correta seria a letra B. Essa é uma questão realmente bem complexa, o poema em si é bem complexo, tá? Mas a resposta correta é a letra B, há quem busque a companhia da morte por falta de amor, ok? E na última questão, a questão 90, nós temos uma questão de biologia. Em inglês, estamos falando de DNA, tá? E aí é um texto informativo do MIT sobre uma pesquisa a respeito dos futuros relatórios de DNA que podem vir como cartões de nascimento, né? E aí, entre os prós e contras, eles vão relatar aqui nesse texto os prós e os contras destes cartões de DNA logo que você nasce. E aí os prós seriam, né, as previsões de chances de se sofrer ataques cardíacos, câncer, vício em tabaco ou até mesmo medir a inteligência acima da média, né? E nos contras, eles colocam o fato de as previsões estarem muito longe da perfeição, né? Então, por exemplo, muitas mulheres que neste cartãozinho que receberiam ao nascimento da predisposição a câncer, podem, né, no cartãozinho não ter a predisposição ao câncer. Mesmo assim, poderiam vir desenvolver, né, como a gente vê muitos casos hoje, né, mulheres que não têm casos na família, não têm predisposição genética, mas acabam desenvolvendo câncer por alimentação, enfim, diversos outros motivos que a ciência ainda estuda. Então, esse seria um contra, né? As mulheres não se cuidarem por não ter essa predisposição. Além disso, também ficou o questionamento de o que os pais e os educadores, por exemplo, fariam com os resultados de QI, né, de seus filhos e alunos. Mesmo assim, a resposta correta seria a letra B. Algumas mulheres descuidarem, né, de acordo com o texto, um dos riscos do prognóstico genético seria algumas mulheres descuidarem da prevenção de problemas de saúde para os quais pareciam não estar predispostas, tá bom? Então, essa é um contra aí muito grave destes reports que eles falam, né? A respeito do DNA que as crianças receberiam logo no nascimento. Tá bom? E com essa questão nós encerramos a resolução da prova do ano passado da Unicamp. Foram 10 questões. E dessas 10 questões nós tivemos diversos conteúdos de diversas áreas do conhecimento sendo cobrados, né? Então tivemos conteúdos de química, de matemática, de biologia, de geografia e também de inglês, né? Então é uma prova realmente bastante complexa, por este motivo de cobrar conteúdos de outras áreas do conhecimento em inglês, além do próprio inglês, né? Como nós tivemos algumas questões de interpretação de texto, gramática e vocabulário. Então, realmente uma prova bem diferente da FUVEST e do Enem, tá bom? Mas espero que essas nossas 2 aulas da resolução dessa prova ajude vocês a entender um pouquinho melhor, a procurar alguns mecanismos para que vocês consigam responder as questões. Lembrem-se sempre de ler com muita atenção, procurar palavras que vocês conheçam, mesmo que vocês não sejam fluentes no idioma, tá? Mas procurar palavras que vocês conheçam, que já estão no nosso dia a dia, no nosso vocabulário, já são muito utilizadas em português, palavras que vocês conhecem porque o inglês está muito presente no nosso dia a dia, tá? E também atentem-se a esses conteúdos, a prestar atenção nesses conteúdos. Né, como no de matemática, a gente precisou fazer uma continha, no de química, entender um pouquinho sobre esse elemento, tá bom? Então, espero que vocês gostem, espero que seja muito útil e nos vemos na próxima aula. See you!